Oi, gente, eu sou a Patrícia e hoje eu vim trazer para vocês mais uma super revisão, uma iniciativa do projeto Professor do Futuro para a Prova Integrada. E bom, hoje a gente vai falar da melhor matéria do curso de Direito, que é o Direito Penal, mais precisamente sobre o homicídio. E nós dividimos a matéria, eu e a Ana, e ela já tratou com vocês o conceito de mais temas, então eu vou direto para as espécies do homicídio com vocês. Pode ser? Vamos lá. Eu vou trocar aqui o slide. O homicídio, ele está previsto no artigo 121 do Código Penal. E ele pode ser doloso ou culposo. O culposo é aquele em que a gente ele não tem intenção de matar. Então, ele age com negligência, imperícia ou imprudência. Já o doloso é aquele que a gente tem intenção de matar. E aí esse se divide em simples, privilegiado e qualificado. Bom, para saber se ele é simples é muito fácil. Se ele não for privilegiado nem qualificado, ele vai ser simples. Vamos passar, então, primeiro para o privilegiado. Vou trocar aqui o slide para vocês. Bom, ele está no parágrafo 1º do artigo 121 e ele é uma causa de diminuição de pena. Os privilégios existem para os casos em que a conduta praticada ela é menos reprovável. Então, o parágrafo 1º, ele dispõe 3 causas, sendo elas, eu indiquei aqui para vocês. Cometer um homicídio por relevante valor moral, cometer um homicídio por relevante valor social e cometer um homicídio sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E a dúvida que surge nesse momento é qual a diferença entre o valor moral e o valor social, porque a prima facie eles se assemelham, né? Só que o moral ele diz respeito a interesses particulares, já o social ele diz respeito a interesses coletivos de toda a sociedade. Então eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Um relevante valor moral, imagina que um pai ele mata o estuprador da sua filha. Isso é particular, diz respeito só a ele. Agora um relevante valor social seria, coloquei para vocês, um indivíduo que mata o traidor da pátria. Mas um exemplo mais palpável seria, imagina aí no seu bairro. É um bairro tranquilo, sem violência, e aí chega um traficante barra pesada e ele começa a aliciar diversos jovens, diversos menores para começar a traficar para ele. E aí várias pessoas se revoltam, mas principalmente o seu Joãozinho. O seu Joãozinho fica revoltado, revoltadíssimo e mata esse traficante. Esse é um exemplo de relevante valor social. O homicídio que o seu Joãozinho praticou pode ser considerado privilegiado. E aí nós temos a violenta emoção. A violenta emoção ela exige alguns requisitos. Por exemplo, a emoção, nesse caso, precisa ser realmente aquela emoção avassaladora. Então ela abala a cabeça do agente. Ele tem que agir de um modo que ele nem pensa para fazer. E a provocação também precisa ser injusta. O que isso significa? Que a vítima ela tem que agir de um modo que com a sua conduta ela dê causa à ação violenta do homicídio. Logicamente a provocação ela tem que ser injusta, né? Não cabe o privilégio se o agente ele fica irado com o exercício de um direito da vítima. E aqui a ressalva mais importante que eu faço para vocês é que a lei ela fala de injusta provocação. Então, se o que motiva a morte da vítima for a defesa de uma agressão, não vai ser a violenta emoção, vai ocorrer a legítima defesa. É bom ficar esperto e atento a isso. E por último, tem o requisito temporal, que diz logo em seguida. Então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Essa expressão ela impõe que a reação precisa ser próxima ao tempo em que ocorreu a provocação. Então, se o agente ele reagir depois de muitas horas do fato, ou então ele se ocupar com outras coisas, só então cometer o crime, a tendência é que não vai haver o reconhecimento do privilégio. Mas lembre-se que o importante aqui é a ciência do agente sobre a provocação. Então, vamos colocar no exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Imagina que o Ricardo ele foi injustamente condenado por um crime. E ele passou anos na cadeia, cumpriu a pena dele. E aí, quando ele ficou livre, ele ficou sabendo que o Daniel incriminou ele dolosamente.
E aí, dominado por uma fúria incontida, ele ficou revoltado, que passou 20 anos na prisão por causa do idiota do Daniel, que denunciou ele falsamente. Ele mata o Daniel. O Ricardo, puto da vida, desculpa a palavra, ele mata o Daniel. Apesar de já ter passado muito tempo, mesmo que já tenha passado 20 anos dessa denúncia, como a gente ele só tomou ciência agora, então o Ricardo só ficou sabendo agora que ele foi incriminado, ele ficou, né, sob domínio de violenta emoção na hora que ele ficou sabendo que ele foi incriminado. Então aqui pode haver o privilégio, vai caber ao juiz avaliar cada caso concreto. E aí, se for reconhecido o privilégio, o réu ele vai ter como consequência a diminuição da sua pena de 1/6 a 1/3. E aqui, apesar da lei dizer que o juiz ele pode reduzir a pena, a jurisprudência vem entendendo que, na verdade, ele deve, porque não se trata de uma faculdade do juiz, e sim de um direito subjetivo do réu. E agora nós vamos passar para outra espécie de homicídio, que é o homicídio qualificado. Então eu vou mudar aqui o slide para vocês. Bom, o homicídio qualificado, eu coloquei aqui para vocês quais são as qualificadoras subjetivas e as objetivas. Eu vou explicar uma por uma. No inciso primeiro, nós já temos 3 modalidades previstas. Então, ele diz: se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Os dois primeiros, eles se assemelham, eles se diferenciam no sentido de que o primeiro, mediante paga, o agente ele recebe a compensação para o crime. Já no segundo, promessa de recompensa, basta que haja a promessa, e o autor ele vai agir movido por essa promessa. Não tem necessidade que a promessa seja efetivamente cumprida. Importante ressaltar que não precisa haver a fixação de valores, e nem que, no caso da paga, seja realizado integralmente esse pagamento. A doutrina denomina esse inciso, o mediante paga ou promessa de recompensa, homicídio com essa qualificadora, de homicídio mercenário. Então, se aparecer assim na sua prova, você já se atenta que se trata desse inciso. A terceira modalidade é o motivo torpe. Torpe significa desonesto, repugnante, infame, nojento, ou seja, é tudo aquilo que gera repúdio das pessoas. Já no inciso 2, ele fala do motivo fútil. Fútil é aquilo que é frívolo, é insignificante. Aqui a qualificadora ela vai ser caracterizada quando a gente lhe agir de maneira desproporcional diante de algum fato. Então, imagina comigo que você está num bar com seus amigos, você está bebendo uma cervejinha e comendo uma porção, assistindo um jogo de futebol. E aí o time do seu amigo perde e o seu ganha. Então você comemora, fica feliz, paga cerveja pro bar inteiro. E ele fica revoltado. Como assim você está comemorando que seu time ganhou? O meu perdeu. E aí ele te mata por causa disso. É uma reação extrema de praticar homicídio, completamente desproporcional, só porque seu time perdeu. Sabe? Como assim? Isso é um motivo fútil. Já no inciso 3, ele fala sobre os meios empregados pela gente. Eles merecem uma reprovação especial do legislador, em razão da crueldade, da maneira traiçoeira que eles são realizados, e também pelo fato de poder resultar perigo às outras pessoas. O inciso, ele diz assim, com emprego de veneno, se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. E aí, com o emprego de veneno, aqui surge a pergunta, mas o que é veneno? Veneno é aquela substância que, se ela for introduzida no organismo, ela, por intermédio de uma ação biológica ou tão química, ela pode lesar e até matar. Aqui costuma surgir a pergunta, mas e se a substância ela não for venenosa, mas para uma pessoa específica, pela questão da individualidade dela, for letal? Como assim? Bom, caso dos diabéticos, açúcar para eles pode ser letal. Para mim, não sou diabética, não é letal. Então, para alguns doutrinadores aqui, esse caso ele poderia haver equiparação com o veneno, mas o melhor entendimento é que a tipicidade ela exige que seja veneno, a letra da lei está escrito veneno. Então, dessa maneira, esse caso pode até ser qualificado como outro meio insidioso, mas não como veneno.
E aí nós temos a asfixia e a tortura, que são considerados meios cruéis, o fogo e o explosivo, que são considerados meios que oferecem perigo comum. Imagina, o nosso coordenador Bruno, ele decide explodir uma bomba na faculdade para matar a nossa professora Thalita. Ao explodir a bomba, ele não vai machucar só a professora Thalita, que é a vítima dele, que é o alvo dele. Ele vai machucar todo mundo, talvez ele derrube até o prédio, mas todo mundo que está lá. Então, é isso que significa o perigo comum. Não afeta só a vítima, mas todos que estão ali. Passando para o próximo inciso, nós temos o inciso 4. Aqui, o legislador ele demonstra meios para a prática do homicídio que revelam uma covardia do autor, meio que possibilitam a prática do crime com uma maior segurança. Então, o agente ele se utiliza da boa-fé, da confiança da vítima. E aí coloca algumas fórmulas casuísticas, como a traição. A traição é caracterizada pela relação de confiança entre a vítima e o autor. Então imagina que o marido mata a mulher durante a relação sexual, que você mata seu irmão enquanto ele está dormindo. Nós também temos a emboscada. O que é emboscada? Quando a gente ele se esconde esperando a sua vítima. A lei também coloca a dissimulação, que pode ser moral, material. A moral é aquela que o agente ele finge que ele gosta da vítima, então a pessoa finge ser seu amigo só para ter sua confiança, ganhar mais liberdade e te mata. Já o inciso 5, ele diz respeito aos crimes que ocorrem em conexão com homicídio. O que é isso? Que tem uma ligação de motivação entre eles. E aí ele se divide em 3 figuras. A primeira é assegurar a execução de outro crime. É aquela situação em que o agente, ele, para praticar o crime que ele tem em mente, ele mata alguém que era um obstáculo. Não entendeu nada? Vamos por um exemplo. O Ricardo, ele quer extorquir o Neymar mediante sequestro. Neymar, jogador de futebol. Como o Neymar é uma figura pública, ele vive cheio de segurança, o Ricardo ele tem que matar os seguranças para poder sequestrar o Neymar. A morte do segurança foi só um meio para conseguir realizar a finalidade de Ricardo, que era a extorsão. Deu para visualizar? Já as figuras, a ocultação e a impunidade, elas já são similares. A diferença é que na ocultação se tem por objeto o fato criminoso. Então, o crime ele não é conhecido. O agente ele procura esconder que o crime aconteceu. Por exemplo, eu mato alguém e aí eu tô levando o corpo no porta-malas do meu carro para desovar, para desaparecer com ele. Aí a polícia me para e descobre o cadáver. Aí eu mato o policial. O homicídio aqui que eu cometi, ele vai ser qualificado por ocultação, porque eu só matei o policial para que ninguém descobrisse meu crime. Já na impunidade, a ocorrência do crime, ela já é de conhecimento público. Todo mundo já sabe que o crime aconteceu. E aqui o agente ele quer esconder a sua autoria para não ser punido. Então, por exemplo, o autor de um roubo que mata uma testemunha que poderia reconhecê-lo nas investigações policiais. E por último, a vantagem. A vantagem é um proveito a ser obtido pelo agente com o crime. Então imagina que um estelionatário, ele mata o seu comparsa para ficar com todo o ganho do crime. Uma ressalva que eu faço aqui é de que nos casos em que o agente ele mata para roubar, não vai ser homicídio qualificado, e sim latrocínio. Isso já é um entendimento pacífico, beleza, galera? Seguindo, nós temos o inciso 7. Aqui, não basta o elemento objetivo dos sujeitos passivos especiais. Então, não basta a conduta de matar um policial. Aqui é necessário que um elemento subjetivo, ou seja, é preciso que a morte aconteça devido ao exercício ou em razão da função pública. Então, você precisa matar um policial por ele ser policial. Isso significa que essa é uma qualificadora subjetiva. E eu separei aqui para vocês as qualificadoras objetivas em azul e as subjetivas em vermelho. Os possíveis sujeitos passivos do inciso 7, eles estão elencados no artigo 142 e 144 da Constituição. São os agentes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança. O artigo ainda indica terceiros que se enquadram como sujeitos passivos, quais sejam o cônjuge, que é o marido, a mulher, né, daquela união advinda do casamento, inclui também o companheiro da relação advinda da união estável,
e os parentes consanguíneos, como os avós, o pai, os filhos, irmão, tio, sobrinho. Essa parte aqui eu vou ter que fazer uma crítica porque chega a ser inconstitucional. O artigo ele não abrangeu o parentesco civil e assim deixar de lado os filhos adotivos, que são filhos como os biológicos, não deveriam ficar de fora, merecem, né, igual proteção. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, o inciso muito importante, que é o inciso 6, que trata do feminicídio. Primeiro a gente precisa saber o que é feminicídio. Bom, diferente do femicídio, que consiste em um homicídio de qualquer em que a vítima era mulher, qualquer homicídio em que a vítima era mulher, o feminicídio é quando há homicídio da mulher em razão do gênero. Então você mata a mulher por ela ser mulher. Nos termos da lei, é o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí ele é completado pelo parágrafo 2º-A. Eu não troquei os slides para vocês. Eu vou colocar aqui, feminicídio. Aqui. Fica mais bonitinho para vocês verem e acompanharem comigo. Então, como eu coloquei aqui para vocês, considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve a violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, como as outras qualificadoras, a pena vai ser de 12 a 30 anos. Eu ainda coloquei uma questão aqui para vocês, que o feminicídio, ele tem muita discussão em cima disso, por ser uma qualificadora. Encontro uma discussão sobre ele ser uma qualificadora subjetiva ou objetiva. Existem 3 correntes a respeito, como eu coloquei aqui para vocês, indicando, né? A primeira corrente objetiva, a segunda que é objetiva e subjetiva, e a terceira subjetiva. Em razão do pouco tempo de aula, eu não vou conseguir me aprofundar no assunto, e eu vou deixar um artigo para vocês na descrição do vídeo, muito interessante. E aí, quem se interessar para aprofundar melhor o assunto, bacana demais vocês lerem. Continuando, o mais importante mesmo nesse instituto, eu vou colocar aqui para vocês no próximo slide. O mais importante nesse instituto são as causas de aumento de pena que estão expostas no parágrafo 7º que eu coloquei para vocês. E aqui eu já ressalto que a gente ele precisa saber que ele está cometendo o crime nessas condições. Então, o parágrafo 7º ele diz: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado nessas condições, né, que ele coloca 4 incisos, nessas condições. Praticar homicídio quando a mulher está grávida ou 3 meses após o parto. No segundo, contra o menor de 14 e maior de 60, com deficiência ou doenças degenerativas. O terceiro, na presença física ou virtual dos descendentes, ou seja, os filhos da vítima, ou dos ascendentes, os pais da vítima. A presença física a pessoa está ali de fato, então os filhos estavam ali assistindo o homicídio. E já a virtual seria algo como, imagina que eles estivessem em chamada de vídeo com a mãe e o agente mata a vítima, eles assistem tudo. Seria isso a presença virtual. E o inciso 4, aqui ele se refere a medidas protetivas que estão estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Eu não vou conseguir falar de todos, mas, por exemplo, o inciso 2 do artigo 22 indicado aqui para vocês no inciso 4, ele fala de algumas proibições que recaem sobre a gente, como ficar proibido de se aproximar da vítima. Pela questão de tempo, eu indico a vocês que leiam o artigo 22 da Lei Maria da Penha para conhecer melhor as medidas. E eu vou passar para o nosso penúltimo tópico, que é o homicídio privilegiado qualificado. Coloquei aqui para vocês. O homicídio privilegiado qualificado é uma junção dos privilégios com qualificadoras. Como eu indiquei aqui para vocês, por uma questão de lógica, como os privilégios eles são subjetivos, só vai haver homicídio privilegiado qualificado quando as qualificadoras forem objetivas. Porque pensa aqui comigo, as qualificadoras subjetivas são contrárias às privilegiadoras subjetivas.
Como, por exemplo, não se pode dizer que alguém cometeu um crime por motivo de relevante valor social, que é uma privilegiadora subjetiva, e ao mesmo tempo cometeu por motivo fútil, que é uma qualificadora subjetiva. Elas são totalmente contraditórias. Então, só vai haver a combinação dos dois institutos quando as qualificadoras forem objetivas. E para finalizar, eu coloquei aqui uma questão para vocês: se o homicídio é crime hediondo. Bom, como a própria Lei 8.072 de 90 indica, já no artigo 1º, o homicídio, se ele for praticado por grupo de extermínio e nos casos de homicídio qualificado, eles serão sim considerados como crime hediondo. E a doutrina e a jurisprudência, eu coloquei uma ressalva aqui para vocês, entendem que no caso de homicídio privilegiado qualificado, ele não vai ser hediondo. Então é como se prevalecesse o privilégio. Bom, por hoje é tudo, galera. Muito obrigada pela atenção. Estudem. Boa sorte na prova. Qualquer dúvida, eu deixei aqui para vocês o meu telefone e o meu Instagram. Podem entrar em contato, eu estou à disposição. Muito obrigada.